Bora com a grande notícia do domingo. Andréas Pereira disse sim para a proposta do Palmeiras. Entre Verdão e Andréas está tudo certo. Salário, tempo de contrato, luvas. O Palmeiras também deu um grande avanço para contratá-lo junto ao Fulham. Tanto é verdade que o meio-campista brasileiro de 29 anos de idade nem sequer foi relacionado para a partida do Fulham nesse domingo contra o Manchester United. O jogo terminou em 1-1 no Craven Cottage, que é o estádio do Fulham. Importante contar que o Andréas Pereira foi ao estádio, teve ao lado dos companheiros em algum momento, mas nem sequer foi relacionado. E a imprensa que cobre o Fulham já trata como certa a saída do jogador. Ele tinha sondagens do Olympique de Marseille e também do Fenerbahçe, mas a melhor proposta foi do Palmeiras. O Andréas Pereira preferiu jogar no Verdão. E agora pequenos detalhes burocráticos separam o acordo. Os times ainda estão acertando só a forma de pagamento. Não que o Fulham desconfie do vídeo do Palmeiras, mas ele quer receber no mínimo de parcelas possível. O Palmeiras tentando alongar um pouquinho, o acordo vai girar em 15 milhões de euros, valor com bônus, tá? 15 milhões de euros hoje equivalem a 95 milhões de reais. A tendência é que o Andréas Pereira chegue por 10 milhões de euros e os outros 5 milhões de euros todos atrelados à performance. Vai custar muito menos do que seria se tivesse sido contratado em janeiro, quando o Palmeiras chegou a oferecer 20 milhões de euros fixos, mais 4 milhões de euros em bônus. A tendência é que o martelo seja batido no início da próxima semana, dessa semana que está por começar. O Palmeiras tem pressa porque a janela de inscrições no Brasil se encerra no dia 2 de setembro. Só para completar outro registro importante, se confirmado, Andréas Pereira chega para substituir Richard Rios, e por um custo bem inferior ao do volante colombiano que virou reforço do Benfica, negócio de 30 milhões de euros. Se curtiu o vídeo, não esquece de deixar like, se inscrever no canal, compartilhe também para que mais pessoas possam ter acesso ao nosso conteúdo. Abraço, tchau! Falar sobre o Palmeiras, que definiu o valor que quer gastar para comprar Andréas Pereira. Cheguei a contar para vocês nessa sexta-feira que uma pessoa ligada ao Andréas Pereira cravou que as negociações já existem e que a chance de acontecer é real. Pois bem, o Palmeiras topa pagar ao Fulham 15 milhões de euros, que equivalem hoje a 94 milhões de reais. A ideia é fazer do Andréas Pereira o substituto do Richard Rios, vendido para o Benfica por 30 milhões de euros. Se o negócio for fechado nesse molde, dá para dizer que o Palmeiras vai ter economizado uma baita grana. Isso porque em janeiro, também em tratativas com o Fulham, o Verdão chegou a oferecer 20 milhões de euros fixos e mais 4 milhões de euros em bônus. Na oportunidade, nem o Fulham nem o Andréas Pereira chegaram a um acordo. Metade da temporada na Inglaterra, o Andréas tinha papel de destaque no clube, o tempo passou, ele está a menos de um ano do fim do contrato e já deixou bem claro para o time inglês que não vai renovar. Isso significa que se o Fulham não vendê-lo agora, vai perder o jogador de graça, ele vai poder assinar um pré-contrato a partir de 1º de janeiro para ir embora a partir de 1º de julho do ano que vem. É por isso que o Fulham cedeu e topou negociar em condições mais baixas. O Palmeiras também fez uma oferta salarial menor ao Andréas Pereira em relação à proposta feita em janeiro. Mas o Andréas Pereira teria, em vez de um contrato de 4 anos como em janeiro, um contrato de 5 anos. As negociações estão em andamento. O fato de o Flamengo não ter se manifestado ajuda o Palmeiras, porque se o Flamengo estivesse na parada, o Andréas daria preferência para a volta para o rubro-negro. A inexistência de propostas na Europa também contribui para que o Palmeiras hoje seja apontado como o favorito na contratação do meio atacante de 29 anos de idade, que pode atuar também como volante e já foi até jogador. Quero falar agora sobre Andréas Pereira, Palmeiras, Fulham e Flaco Lopes. É que surgiu nos últimos dias a especulação de que o time inglês que detém Andréas Pereira gostaria de contratar Flaco Lopes, e já quem faça uma associação e de uma possível negociação de troca. Palmeiras mandando Flaco Lopes e recebendo Andréas Pereira. Antes de gravar esse vídeo na manhã desse domingo, conversei com uma fonte palmeirense que me assegurou que nunca ouviu nada sobre sondagem ou proposta do Fulham pelo Flaco Lopes. Existe até a possibilidade de mexida no ataque do Fulham, porque o Rodrigo Muniz brasileiro, que já passou, por exemplo, pelo Flamengo, foi alvo recente de uma proposta da Atalanta, oferta de 34 milhões de libras. O Fulham disse não à proposta e o técnico Marco Silva já disse que conta com a continuidade, a permanência do Rodrigo Muniz. Diante desse cenário, nem tem por que se especular a possibilidade de Flaco Lopes ou qualquer outro centroavante ser contratado. A grande questão hoje é: vai ter Andréas Pereira no Palmeiras ou não?
Fui o primeiro a contar para vocês alguns dias atrás que o Andrés não vai renovar seu contrato com o Fulham, ele já deixou bem claro isso. E a partir dessa decisão, o Fulham optou por negociá-lo, nem participou da estreia da Premier League, o Fulham joga logo mais e eu tô curioso para saber se nesse domingo ele vai ter pelo menos a oportunidade de sair do banco de reservas. O Palmeiras tem conversas em andamento com o Andrés Pereira. Hora de falar sobre o Palmeiras. Carlos Miguel foi apresentado nessa sexta-feira ao lado da presidente Leila Pereira e obviamente foi perguntado sobre aquela musiquinha que ele cantou no fim do ano de 2023, quando era atleta do Corinthians. Na oportunidade ele cantou: o Palmeiras não tem mundial, o Palmeiras não tem mundial, o Palmeiras não tem copinha e não tem mundial. Situação que gerou transtornos, incômodos em meio às tratativas do Palmeiras com Carlos Miguel e o Nottingham Forest. O presidente Leila Pereira ignorou protestos de torcedores do Palmeiras e bancou a contratação. Carlos Miguel respondeu da seguinte maneira sobre o tema, abre aspas, era uma época em que eu era muito imaturo. Era bobeira, zoação, coisa de quem vem da base, coisa do passado, já foi. Quero agradecer o que vem pela frente e que o Palmeiras está me proporcionando. O Verdão contratou o Carlos Miguel por 5,5 milhões de euros fixos, mais 500 mil euros em bônus, negociação fechada com o Nottingham Forest, que teve lucro com o goleiro. Ele havia sido comprado do Corinthians por 4 milhões de euros, repassou por 5,5 com mais 500 de bônus e ficando com 20% do valor de uma venda futura, mesmo levando em consideração que o Carlos Miguel nessa primeira temporada de futebol inglês entrou em campo em apenas 3 oportunidades. O goleiro vai vestir a camisa. Bora falar agora sobre Marcos Leonardo, centroavante brasileiro em alta na Arábia Saudita, mas à venda. O Al Hilal, com aquela ideia de reestruturação e contratação de jogadores de muito nome, pretende utilizar as vagas de jogadores estrangeiros para contratar verdadeiras estrelas e pode acabar sobrando para o centroavante ex-Santos. Marcos Leonardo fez uma primeira boa temporada na Arábia Saudita. Por lá foram 43 jogos, 29 gols e 3 assistências. Ele foi um bom substituto para o Mitrovic, que conviveu com uma série de lesões ao longo da temporada. Mas, como a ideia é ter jogadores famosos e jogadores estrelados, pode acabar sobrando para o Marcos Leonardo, até porque o limite de estrangeiros no Campeonato Nacional é de 8. Dessa maneira, a tendência é que o Marcos Leonardo fique disponível apenas para competições continentais. Ele, por exemplo, poderia jogar as Champions Asiática, mas para o Marcos Leonardo não é interessante. Você perde espaço, você perde valor, você joga menos. E diante desse cenário, o Al Hilal está disposto a ouvir propostas pelo atacante. No primeiro momento, assim que li a notícia, já imaginei o Marcos Leonardo reforçando o Flamengo, jogador com características parecidas a que o Felipe Luiz pede, de um centroavante móvel, que combate bastante, rouba a bola, mas vale a lembrança de que o Al Hilal havia comprado o Marcos Leonardo do Benfica por 40 milhões de euros. Número praticamente inviável para um clube brasileiro. O Benfica é quem fez bom negócio, porque o tirou do Santos por 22 milhões de euros e o vendeu pouco tempo depois para o Al Hilal por 40 milhões de euros. Pergunta que eu deixo para você. Hora de falar sobre o Palmeiras. Claudinho, atacante de 28 anos de idade, aquele mesmo que fez sucesso no Red Bull Bragantino e foi vendido ao Zenit, explicou por que não virou reforço do Palmeiras no início dessa temporada. Na oportunidade, Palmeiras e Zenit avançaram para a transferência do atleta. Na última hora, Claudinho acabou se mudando para o Al Sadd dos Emirados, ou melhor, do Catar. E o Claudinho, em uma entrevista a um site chamado Flash Score, explicou toda a situação, colocando a culpa na presidente Leila Pereira. Bora para a declaração do jogador. Abre aspas, a Leila tinha meio que um acordo com o Zenit, só que não tinha nenhum contrato assinado de liberação. E comigo, ela ainda não havia chegado num acerto salarial. Ela nem tinha chegado onde era para chegar. E acabou enrolando um pouco nesse processo. Então aí o Claudinho afirmando que a presidente, sem acordo financeiro com ele, ainda deu uma postergada na negociação. Aí o Claudinho termina explicando o seguinte, abre aspas, no último dia da janela foi uma loucura, com aquele vai e não vai. Falei para o presidente do Zenit escolher o que era melhor para o clube, e eles acabaram optando por me vender para o Al Sadd, onde estou bastante feliz. Importante contar que no Catar, hoje, Claudinho ganha mais do que recebia no Zenit, e muito mais do que ganharia se tivesse se acertado com o Palmeiras, embora é importante dizer que nunca houve um acerto financeiro entre o Palmeiras e o Claudinho, representado pelo pessoal da Elenco Esportes. O Palmeiras perdeu a oportunidade e agora dá para dizer que Claudinho no futebol brasileiro tão cedo não será possível. Ele chegou a ser sondado, especulado como reforço do Corinthians e do Grêmio. Contei para vocês nos últimos dias que o pessoal da... Bora falar agora sobre Andréas Pereira. Contei para vocês no vídeo da manhã dessa sexta-feira que Andréas Pereira é alvo do Palmeiras e tem sido discutido dentro do Flamengo, certo?
Quero acrescentar informações importantes. Na manhã dessa sexta-feira, conversei com um dos representantes do atleta, que me contou o seguinte, abre aspas, o Palmeiras tem chance sim de contratá-lo. O Andréas é o nome para o lugar do Richard Rios. Essa confirmação é importante porque o Palmeiras ainda não havia se pronunciado de forma oficial sobre as tratativas com o jogador. O Andréas Pereira é um atleta de 29 anos de idade que quase virou reforço do Palmeiras em janeiro. Na oportunidade, Verdão chegou a oferecer 20 milhões de euros fixos, mais 4 milhões de euros em bônus. Não houve acordo com o Fulham e também com o Andréas Pereira. A situação mudou. O Andréas perdeu um pouco de espaço e o clube inglês precisa negociá-lo nessa janela de transferências. Isso porque o contrato se encerra em junho do ano que vem e o Andréas Pereira já deixou claro que não vai renovar. Isso significa que, se o Fulham não vender o Andréas Pereira nessa janela de transferências, vai correr enorme risco de perdê-lo de graça dentro de menos de um ano. Para evitar esse risco, o Fulham inclusive aceita negociar o atleta por cifras inferiores àquelas dos 20 milhões de euros fixados no início dessa temporada. Hoje há quem garanta que um negócio na casa dos 14 milhões de euros pode assegurar a negociação. Nicola, mas e o Flamengo? O Flamengo ainda não chegou a uma definição sobre essa situação. As contratações de Saúl, Carrascal e também Jorginho diminuem o interesse rubro-negro. É bem verdade que o Andréas Pereira, na volta ao Brasil, daria prioridade ao Flamengo, mas se não existir proposta. Falar sobre Andréas Pereira, meio-campista e velho sonho do Palmeiras nos últimos dias, o Verdão voltou a sondar a possibilidade da contratação do atleta. Andréas está com 29 anos de idade, ainda pertence ao Fulham e ficou de fora da estreia do time na Premier League, assistiu no banco de reservas ao jogo do seu time. Importante contar que a sondagem não deve avançar. Isso porque o Palmeiras, nessa tratativa inicial, foi informado de que o Andréas Pereira pensa em deixar o Fulham, mas apenas para jogar no futebol europeu. Ele pretende se mudar para um time que dispute títulos com mais frequência. No Fulham, a chance dele ser campeão é muito pequena. Na janela do início do ano, o Palmeiras chegou a sugerir ao Fulham 18 milhões de euros, ou 115 milhões de reais. A informação que corre no Palmeiras hoje é de que não há mais a possibilidade de um investimento desse tamanho, até porque reforços de peso já foram adquiridos pelo Palmeiras ao longo do ano, ou seja, essa grana que estava disponível para a compra do Andréas Pereira foi utilizada em outros nomes. Verdão segue na busca por um substituto para o Richard Rios, mas não tem nenhum nome próximo de ser fechado. Marcel Ruiz pretende continuar no Toluca ou se mudar para a Europa. Nelson de Ossa virou reforço do Betis. Wendel e Andréas Pereira não tiveram avanços. Hora de falar sobre Enciso, o meio-campista, meio-atacante, para ser mais preciso, que pertence ao Brighton e que foi alvo do Palmeiras em todos os últimos dias. Verdão chegou a mandar o Léo Holanda, que é do departamento de futebol especializado em negociações, para Londres para tentar avançar num acordo com o Brighton. Vinha dizendo para vocês há vários dias que, apesar da vontade do Palmeiras em contratá-lo, havia necessidade de convencer o paraguaio a retornar para a América do Sul. Ele tinha algumas sondagens e possibilidades na Europa e dava preferência ao velho continente. Pois bem, nessa quarta-feira, no final da tarde, surgiu a informação de que a Blue Call, que é uma empresa que funciona como braço direito do Chelsea, está comprando o atleta do Brighton. Ainda estou tentando levantar os valores dessa operação, mas a ideia da Blue Call é contratá-lo para colocar o jogador do Strasbourg, que é o primo pobre da família do Chelsea. Se o Enciso render como se imagina, ele pode ser, num futuro não tão distante, repassado para o Chelsea, numa operação parecida à que aconteceu recentemente com o Andrei, ex-jogador do Vasco, revelado em São Januário. Ele foi comprado pelo Chelsea, jogou a temporada passada na França pelo Strasbourg, deixou boa impressão e retornou ao gigante inglês. Importante contar ainda que o Palmeiras desejava muito a contratação desse atleta por entender que o Enciso seria titular absoluto e peça super importante do time de Abel Ferreira. Só mais um ano de contrato no Brighton, era possível contratá-lo por algo na casa dos 14, 15 milhões de euros, mas aí pesou a vontade de continuar na Europa e continuar e seguir ligado a um grupo de clubes importantes, entre